Bom, boa tarde. Eu estou representando aqui o PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e o nosso objetivo é demonstrar para esse auditório bastante qualificado que nós estamos falando aqui não de uma crise que acontece repentinamente, mas de um estado de caos que se instalou silenciosamente e não tão silenciosamente ao longo de anos, porque há mais de 20 anos que nós fazemos esse discurso que nos aproximamos de um blackout hídrico em São Paulo em função de uma falência dos ecossistemas de produção. E, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar as escolas do Ministério Público, da Defensoria, do Estado, da União, porque a obrigação dessas escolas, o seu dever, é formar politicamente os promotores e, em nenhum momento, nós vamos precisar mais dos promotores públicos em proatividade, em protagonismo do que diante de um Estado como esse que se instala lentamente no Estado de São Paulo. Nós vamos precisar de uma postura do Ministério Público Estadual, Federal e também da Defensoria Pública, de uma postura republicana que eu tenho visto muito ativamente na atuação da doutora Sandra Kish, que aqui está à mesa conosco, que tem brilhantemente trabalhado as questões de água e não é de hoje, né? Faz bastante tempo. Bom, em primeiro lugar, nós começamos a fazer um trabalho, a campanha Billings Eu Te Quero Viva, em 1994, nós instalamos o Dia Mundial da Água em São Paulo, na Ordem dos Advogados do Brasil, e a campanha Billings, ela tinha uma preocupação com a represa Billings como o maior reservatório da região metropolitana, mas sempre focou a necessidade de proteção da água como um todo para a metrópole de São Paulo. E desde então nós produzimos muitos documentos, que aqui estão listados. Essa discussão evoluiu para uma compreensão sobre metrópoles saudáveis, que foi um programa apoiado pela Organização Mundial da Saúde, e que fez um comparativo entre a cidade do México, a cidade de Buenos Aires e São Paulo, com a participação de mais de 200 especialistas, e isso agregou um termo de referência para metrópoles saudáveis que nos trouxe uma visão sobre indicadores ambientais, sinérgicos, para medir cumulatividade, sociais, urbanos, de saúde, etc., que nós avançamos bastante no PROAN na compreensão sobre capacidade do suporte ambiental e limite das alterações aceitáveis em ecossistemas. Também desenvolvemos com o Ministério Público Federal o Programa Água e Paz Sem Fronteiras, em parceria, que é um trabalho que tratava especificamente, junto com os argentinos, do potencial hídrico sul-americano e da transposição de umidade da Amazônia para a região central do Pantanal, e como era importante mantermos essa transposição de água, que são os nossos rios voadores. Eu trago aqui um trabalho do PROAN, que é o relatório de vulnerabilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo. São as matrizes de insustentabilidade que nós detectamos, e eu trago especificamente a vulnerabilidade alta, não a média, não a pequena, mas nós escolhemos os 12 pontos de vulnerabilidade alta, senão eu tomaria aqui 1h30 de vocês. Em primeiro lugar, é preciso nós considerarmos que nós estamos num universo humano de províncias biológicas de 4,5 bilhões de anos. Isso levou muito tempo para se formar, né? Nós não chegamos aqui ontem, o homem como espécie, Homo sapiens sapiens, está aqui há 40 mil anos, e o planeta, nessa formação de ecossistemas, de atmosfera, de oceano, nós temos aqui uma perspectiva de background de 4 bilhões e meio de anos. É muito tempo para formar esse ecossistema que está funcionando hoje. Mas a circunstância atual é que nós estamos no antropoceno, é no momento pós-industrial que a humanidade atinge o potencial de intervenção no planeta, né? Isso é considerado pela Sociedade Geográfica Britânica como sendo um elemento que define que a humanidade, o planeta, ele sofre uma ação mais forte hoje da própria humanidade do que uma era geológica, como era a do Holoceno, da era anterior. Nesse sentido, de uma história de 4,5 bilhões de anos, de uma capacidade de intervenção, de alteração das funções vitais do planeta,
nós temos uma lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que tem por objetivo assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, compreenda-se isso dentro desse contexto geológico, né, histórico, do antropoceno, que é a realidade de agora. A maior contestação que nós temos hoje, constatação que nós temos hoje na região metropolitana de São Paulo, é o rompimento dos limites das alterações aceitáveis, é o limite da capacidade de suporte decorrente de uma intensa antropização. E aí nós escolhemos o termo vulnerabilidade porque ele se adapta muito melhor por conta dos três elementos que ele traz, que é a exposição ao risco. Isso fica claro hoje diante da falta de água e as consequências disso, a incapacidade de reação da sociedade, e nós vemos isso claramente hoje, a dificuldade de você encontrar meios de intervir nesse processo e a dificuldade de adaptação diante da materialização desse risco. Nós trabalhamos com as matrizes de sustentabilidade, que são 12, a primeira é o contexto global, a segunda é ecossistemas de transposição de umidade, e aí estão todas, eu vou falar uma por uma rapidamente, para que a gente possa compreender melhor. No contexto global, nós temos uma fragilização do ecossistema de transposição da água da Amazônia para o centro do continente e também daquilo que repercute nos Andes para a nossa região, e isso, segundo alguns estudos, pode tirar da nossa atmosfera aproximadamente 40% da umidade que é responsável pelas chuvas. Então, eu estou falando aqui de proteger a transposição de água que forma nuvem para chover. Não é? Então, a visão ecológica, ela vai muito além da visão que eu vi aqui do engenheiro da água bruta. Não é bem assim. Nós temos que humanizar a visão da engenharia, ela tem que ser harmonizada com a visão da ecologia. Se nós tivermos a gestão desse processo sob a visão apenas da engenharia, estrito sensu, que não incorporou elementos de ecologia, nós vamos nos dar mal, porque você vai gerenciar o que está ali, né? E não o sistema que promove esse recurso ambiental. Nós estamos aqui diante de um aquecimento global. Esse ano nós temos a Conferência de Paris, o PROAN, felizmente, foi nomeado como observador das Nações Unidas para a Conferência do Clima em Paris, e nós estamos acompanhando de perto. E nessa situação, nesse primeiro item, que é de aquecimento global, e a interferência que isso tem no nosso clima, e, portanto, na produção de água da região metropolitana de São Paulo, nós temos que ter uma posição muito proativa do Brasil frente à COP, que vai ocorrer em Paris, que vai dar origem a um novo tratado que vai substituir o Tratado de Kyoto. E toda a perspectiva hoje que se desenha é de não utilizar mais recursos fósseis, combustíveis fósseis, e os ingleses estão falando isso com muita clareza, o pessoal da University College of London estão dizendo com muita clareza que se deixe 30% do petróleo no subsolo, 50% do gás natural e 80% do carvão do planeta. Quer dizer, não se explora mais. A Noruega, por sorte, se antecipa e diz que vai zerar essa emissão, e ela é uma das primeiras a fazer isso. Então, nós estamos passando por esse momento em que se tenta um acordo para que a gente tenha uma condição climática de produção de água melhor, mas ainda não está definido. A vulnerabilidade, portanto, é alta. Tanto para a transposição de umidade como na situação climática global. Sobre a concentração de atividades antrópicas, nós temos a macrometrópole de São Paulo, com bastante intensidade de ocupação. Então, a característica desse nosso século, do século passado, foi a característica das metrópoles, né? A característica de concentração de grandes populações em pequenos espaços geográficos. Essa tendência das metrópoles, a era civilizatória das metrópoles, é uma tendência irreversível hoje, né? Você tem uma concentração de populações, por quê? Porque a economia trabalha mais ou menos com o sistema de logística. As pessoas vão para a cidade para sobreviver melhor, as empresas vão para os centros urbanos, porque do ponto de vista logístico é melhor, então o nosso poder econômico impulsiona para isso. E se nós não revertermos
para o small waste build, para desconcentração, nós vamos continuar com esse processo que caminha para a insustentabilidade. Então, tanto a concentração se dá numa macrometrópole, aí quando fala, vou buscar água do Paraíba, vou buscar água de Piracicaba, vou buscar água daqui e dali, eu estou puxando o cobertor que já é curto, né? Nós estamos falando de tirar água do Rio de Janeiro. Enfim, essa solução não é bem aquilo que se espera de uma solução mais estrutural, mais voltada à sustentabilidade. Só para entender esse gráfico aqui maior da região metropolitana, essa área em amarelo é a expansão da metrópole até 2030. Quer dizer, é uma tendência assustadora em termos de fluxo. Outro ponto é a formação das ilhas de calor. As chuvas passam por São Paulo, passam pelos mananciais, vão para a Zona Leste, porque lá tem uma área de baixa pressão enorme que atrai a chuva, então chove no lugar errado. Nós conseguimos criar um buraco negro para as chuvas em São Paulo, que chove justamente onde você tem maior impermeabilização. Isso significa que deixa de chover nos mananciais, e a água corre superficialmente para os rios e depois para o interior e para o oceano, e isso acaba, a gente acaba deixando de aproveitar esse efeito benéfico das chuvas. O ciclo alterado das chuvas, nesse sentido, tem que ser combatido. E aqui eu coloco algumas alternativas para esses dois pontos, que seria implementar políticas nacionais e locais para descentralizar, a questão da descentralização, desconcentração de populações de atividades, e para as ilhas de calor, algumas questões, medidas necessárias para combater esse efeito de aquecimento em alguns locais da metrópole, que são, por exemplo, telhados verdes, criação de espaços vegetados, enfim. Aí não vou me estender, chovendo molhado, porque acho que todo mundo sabe como é que se tem que combater a questão da permeabilidade do solo. Com relação à produção de água, nós temos menor produção natural, cada vez mais, e maior consumo, né? Isso é um fato. E aqui eu tenho um dado interessante sobre esse aspecto, que é o relatório de desperdício de água na região do Vale do Paraíba, né? A mesma região que também fornece água para o Rio de Janeiro. E nós temos aqui o município de, deixa eu ver o que mais, município de Cruzeiro, a perda de água na rede é de 66,4%. De cada 3 litros que você trata, você perde 2 nessa cidade. Né? E aqui nós temos as outras cidades, algumas com 50%, São Paulo está da ordem de 30%, e alguns dizem que é 37% na região metropolitana de São Paulo, que nós perdemos 1 litro em cada 3. Né? Aí vem uma justificativa que eu chamo de falsa generosidade, quando o governo fala, olha, é que 20% disso é furto mesmo, é para abastecimento de comunidades, então essa água é usada, de uma forma ou de outra acaba sendo usada, como se, né, se a gente pudesse gerenciar, é um estado de caos mesmo, né? Já tem um caos instalado nos ecossistemas, e aí a gente admite que na distribuição pode-se pegar a água que quiser, porque isso tem objetivo social, né? E aí a gente nunca vai chegar a uma capacidade de gestão adequada. A admissão de perdas é necessária, isso, algumas cidades atacaram isso muito duramente. As reportagens mostraram isso recentemente na cidade de Tóquio, com 2% de perda só, né, que é um índice bastante interessante para não haver desperdício. E aí tem algumas outras medidas que a gente poderia tomar no sentido de diminuir a produção. Não vou me estender sobre isso também, porque isso tem sido amplamente debatido na imprensa. A questão de desmatamento, diminuição da produção natural, nós temos uma perda crescente na produção de água dos ecossistemas. A Billings, em 1930, contava com 26 metros cúbicos por segundo de produção natural, segundo dados da antiga Light. E hoje, a produção do reservatório Billings é de 12 metros cúbicos por segundo, menos da metade do que quando o reservatório foi formado. Isso aconteceu por conta do desmatamento. Quem é do ABC, quem convive com a região, sabe muito bem que aquela neblina que vinha do ABC para o Planalto, ela vinha até o Ipiranga, alguns anos atrás. Né? E essa neblina foi recuando. É visível a perda de umidade entre o Planalto, né, entre a Serra do Mar e o início do Planalto e a região metropolitana de São Paulo. Hoje, essa neblina chega até o Riacho Grande, chega até a Billings só.
porque o desmatamento levou a essa perda de umidade, e a neblina nada mais é do que a condensação da água do oceano, né? Que vem para a metrópole, e nós devemos preservar esse ecossistema de transposição. Eu queria mostrar aqui esse gráfico do sistema Cantareira e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele é muito esclarecedor para desmistificar essa conversa que a gente tem ouvido do governo com relação à produção de água. Nós temos aqui, em 2011, ali no início, 87% de capacidade do sistema no mês de fevereiro. Em 2012, a gente cai aqui para 80 e pouco. Em 2013, nós caímos para 60 e pouco. Em 2014, em fevereiro, caiu para 20 e poucos metros cúbicos por segundo. Hoje nós estamos na reserva técnica, ou seja, a reserva técnica foi acrescida, né? Mas o curioso disso é que entre 2011 e 2014 houve 25% a menos de chuvas que a média histórica. Mas o sistema Cantareira caiu cerca de 116%. Então, não me parece clara a relação entre a questão da pluviometria e a baixa de todo o sistema. Então, a pergunta que paira é: o sistema Cantareira está colapsando? Nós podemos considerar essa perspectiva no sentido de fazer uma avaliação das áreas de recarga para saber se o que choveu, os 25%, eles não foram absorvidos, e se não foram absorvidos, por que não foram absorvidos pelo sistema, não é? Bom, além da diminuição da produção natural de água nos ecossistemas, o segundo ponto de abastecimento que eu acho fundamental é a capacidade de armazenamento dessa água. Esse aqui é um retrato da Billings, um quadro da Billings, que foi feito na época pouco depois da construção do Rodoanel, que demonstra que o braço dos Alvarengas está desaparecendo. Essa região aqui, em 1993, nessa região aqui, eu dava entrevista para a imprensa sobre a represa que estava desaparecendo. A represa tinha desaparecido isso aqui. Nós já chamávamos atenção para esse fenômeno. Depois, em 96, nós dávamos entrevistas aqui, porque a represa já estava aqui. E agora, nós vamos ter que dar entrevista aqui e dizer que a represa está desaparecendo. Um cidadão entrou aqui e construiu uma fazenda em cima. Isso aqui, teoricamente, é represa, né? É terra da EMAI, então virou uma terra que hoje trabalha com produção agrícola no local. Então, esse quadro do braço dos Alvarengas é o mesmo quadro dos braços do Cocaia, na região de São Paulo, mais do lado direito de Pedreira, para quem olha da capital para o litoral, e é o quadro também de Diadema, do braço do Eldorado e outros braços que estão desaparecendo. Quando nós cobramos o Estado sobre batimetria para se medir o assoreamento, muitas vezes o governo falou: nós só medimos no corpo principal. Mas o problema é o seguinte: a Billings está passando por um processo de assoreamento nos braços, porque é arenífero, o solo lá é frágil. Quando chove, não tem cobertura vegetal, e a topografia ela é toda recortada. A Billings parece um dragão chinês quando você olha no mapa. Então, a fragilidade maior se dá por conta dos braços. Então, ela desaparece dos braços para o corpo principal. A tendência é que em 50 anos, nós fizemos essa projeção, a Billings vai se transformar apenas no canal principal, né? E o resto vai se tornar a terra de ninguém, provavelmente ocupado por habitações, ou por parques, se o governo for mais rápido para tomar conta. A única coisa que sobrevive lá é campo de futebol. Se fizer campo de futebol, a comunidade toma conta, e aí é possível você conseguir proteger. Bom, além da diminuição da produção natural e da diminuição da capacidade de reservação, existem outros elementos na questão da disponibilidade, e especificamente sobre esses dois tópicos, eu queria dizer que é preciso recuperar as APPs com critérios técnicos e embasamento científico, associado ao processo para a implantação de áreas prioritárias, aos ecossistemas de produção, etc. Ou seja,
recuperar o que foi desmatado, degradado. Isso aí todo mundo já, de alguma forma, está em contato com essa realidade, mas não se faz no nível que deveria ser feito. A diminuição da capacidade de reservação não conta com nenhuma medida. Eu tive uma conversa uma vez com o professor Goneberg, quando era secretário, pedindo ao professor Goneberg medidas. Foi uma exceção na Secretaria do Meio Ambiente, que foi uma pessoa que veio da academia, uma pessoa que tinha uma compreensão não só política, mas ele tinha uma compreensão ecossistêmica, e ele me disse que ia tentar algumas medidas para avaliar a possibilidade de fazer a contenção nas margens da Bíblia. Mas isso, infelizmente, também não prosperou. Agora nós chegamos à parte mais dramática, que é a questão da poluição. Nós fomos com os frades franciscanos exorcizar o Tietê uma vez, foi em 1990, e chegamos à conclusão que não funcionou. Então, nós vamos ter que realmente trabalhar essa questão, talvez da melhor tecnologia humana, e continuar rezando para que o governo abra suas consciências para essa realidade. E aí tem uma questão muito importante a se considerar, que é o pouco tratamento dos esgotos e a falta de investimento. Quando o rio Tejo foi despoluído, eles fizeram num espaço curtíssimo de tempo de esgoto. O rio Han, em Seul, na Coreia, foi despoluído em 4 anos. Inclusive o rio estava tamponado, foi um investimento maciço recuperar o rio num curtíssimo espaço de tempo. Quando eu vejo a cidade de São Paulo, com 90 metros cúbicos por segundo correndo por dentro da cidade, no Planalto, e sem possibilidade de uso social dessa água, mas nem para a paisagem, e o projeto de despoluição aconteceu desde 1991, eu fui para Washington em 1994, cobrar o BID dos avanços do projeto. Eu tive uma dificuldade enorme com relação à conversa entre o BID e a Sabesp à época, porque na época que o projeto Tietê foi concebido, ele tratava o projeto de despoluição como um projeto integrado, não era tratamento de esgoto só, era um projeto de uso e ocupação do solo. O projeto Tietê era um projeto amplo, grande, ele era realmente um projeto que pensava o Rio e a metrópole de forma conjunta. Só que com o tempo a Sabesp começou a tratá-lo como um projeto de saneamento simples, que parou o investimento ali em 1 bilhão e 600 milhões, não é? Enquanto você tem rios europeus com investimento rápido de 15 bilhões de dólares para solucionar. Então, o que falta para o Tietê é investimento. Mas não tem investimento para o Tietê, mas está prevista a transposição das águas do rio Paranapanema a 200 e poucos quilômetros da metrópole, um desnível de 300 metros da metrópole para o interior do estado, e é um custo de vários bilhões de dólares. Então, eu fico perguntando, a água está aqui, né? Além disso, se nós despoluirmos o Tietê e tivermos o investimento necessário para isso, o que vai acontecer? Você tem uma hidrovia urbana fantástica, que circunda a metrópole. Com a eclusa, você você sai lá da Zona Leste, do aeroporto, e você vai até o topo da serra e faz como o Billings projetou, desce por teleférico a carga para o Porto de Santos, né? Transporte fluvial, né? Outros sistemas alternativos, né? Fora o transporte de passageiros, não só de carga, mas de passageiros, nós estamos perdendo uma oportunidade fantástica. E eu não vejo a Sabesp falar sobre isso. Por que eles não falam sobre isso? Porque é uma empresa privada e ela distribui dividendos. Ela distribuiu 700 milhões de dólares no ano retrasado aos seus acionistas. Em nenhuma cidade grande do mundo, com a proporção de São Paulo, a privatização deu certo. A França teve que retomar a empresa estatal para que funcionasse, porque tem que investir continuamente. Não é uma coisa para gerar lucro, gente. Água é prioridade. O conceito de privatização de eficiência não se aplica nesse caso, tanto não se aplica que não está funcionando. O Tietê tem que mudar de mãos. O Tietê tem que ter outro órgão gestor exclusivamente para despoluição, com recurso carimbado para isso, e para despoluir com meta de qualidade para 5, 10 anos. Dá para despoluir em 2 gestões. Se tiver dinheiro, dá. Mas ainda não se sinalizou nesse sentido.
Só se sinaliza para buscar água em outras regiões, que vão ter problemas do ponto de vista de ecossistema, enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe. Bom, com relação à participação social, eu queria exemplificar com o que aconteceu aqui hoje. Nós tivemos os agentes de governo no telão, né? E nós não pudemos nem conversar com eles, eles também não puderam nos ouvir. Então, esse é um ponto de vulnerabilidade que nós temos, e está aqui. É a consciência de exercício à água e o controle social sobre esse processo. Na questão do controle social, quando o governo não usa as instâncias participativas para utilizar a percepção da sociedade para incorporar políticas públicas de médio e longo prazo, ele perde uma grande oportunidade e ele fica agarrado à emergência da ação imediata do que ele tem que fazer no dia, porque o governo tem que sobreviver ao caos e ele tem que, pior, demonstrar que no caos ele está sendo eficiente. Quando eu vejo essa história do volume morto contada repetidas vezes, 1, 2, 3, reserva técnica, sabendo que eles estão colocando tubo para tirar o fundo, que ali tem metais pesados, tem acúmulos de elementos químicos nocivos e que o tratamento é arriscado, eu fico pensando que exercício eles têm que fazer para sobreviver a esse caos. Seria muito mais interessante que a gente tivesse uma outra instância, sociedade civil, né, que pudesse pensar isso junto com universidades e outros setores como um plano de sustentabilidade hídrica que se propusesse ao governo num real sistema de gestão participativa. Eu estou antecipando algumas coisas para frente, de empoderamento, etc., e coloco algumas questões aqui. Garantia de representação social nas estruturas de decisão. É preciso reconstruir os comitês de bacia, é preciso reconstruir o Conselho Estadual do Meio Ambiente, deixaram de ser caixas de ressonância para a sociedade. A participação social não se dá como antigamente. Isso tem um fator, um peso preponderante na gestão de recursos hídricos. Se você não tem mecanismos de gestão participativa, se estão fragilizados, qual é a possibilidade de diálogo com o Estado? Quais são os canais com o governo? Né? Bom, só para não me alongar, eu queria passar pela questão da legislação de forma muito rápida, lembrando que os ruralistas fragilizaram o Código Florestal Brasileiro. Pior, São Paulo fragilizou o que já estava fragilizado no ano passado e conseguiu fazer pior do que o governo federal. E o governador não vetou. Mas nós tivemos um problema danado, fizemos uma moção contrária ao Código Florestal, mas nós tivemos a perda, o desguarnecimento absoluto das áreas de preservação permanente no estado de São Paulo. E quando se fala com o governo nesse sentido, fala, nós estamos fazendo cadastro rural, nós estamos fazendo... O cadastro rural é uma coisa que se faz sim. Agora, não dá para justificar o abrandamento de uma normatização que claramente favoreceu o setor do agronegócio em detrimento da questão ambiental, que é muito mais importante nesse caso, com a justificativa que a gente vai promover a regularização. A regularização, ó, ela se promove independente de você abrir mão de questões ambientais que são essenciais para a sociedade. Nesse sentido, eu escutei muito, já discuti muito com a doutora Sandra também, sobre o não retrocesso das conquistas sociais. É importante a gente perceber que, ao mesmo tempo que a gente sofre de uma crise hídrica, de uma crise ambiental, por outro lado, nós passamos por um processo de perda de instrumentos normativos que fazem essa garantia dos instrumentos de gestão. Então, a perda de normatização, e agora, o próximo alvo, com a nomeação do Dr. Aldo Rabelo para o Ministério de Ciência e Tecnologia, pasmem, né? Ele, que não acredita em aquecimento global, no Ministério de Ciência e Tecnologia, e a doutora Cátia Abreu, do Ministério da Agricultura, todo o esforço da área federal agora se encaminha para rediscutir a modernização do licenciamento ambiental no Brasil. Então, segurem-se nas suas cadeiras, preparem-se, porque vai ser uma turbulência maior do que o Código Florestal. Agora, o Código Florestal teve um apelo, vamos ver se o licenciamento a gente consegue ter uma reação da sociedade nesse sentido. Bom, sobre essa questão também de aplicação da lei, nós sofremos do problema do enforcement, que não acontece
na França, que não acontece nos Estados Unidos, você tem a aplicação da lei. O Comitê de Bacia, quando foi criado no Brasil, no sistema francês, é o modelo francês, funciona porque a lei é aplicada. Então, o que vai para o comitê para ser deliberado é um plus, é alguma coisa a mais, é gestão, não é? E você não vai discutir o problema da desconformidade enorme que o Brasil atravessa. Então, é importante pensarmos que não dá para dançar o padedê, né, num terreno pantanoso, e esse modelo francês, ele talvez tenha que ser revisto de uma forma a adequar-se às nossas dificuldades brasileiras de aplicação da lei. Outra questão, eu tenho discutido isso umas vezes com o Ministério Público, os termos de ajustamento de conduta não podem fragilizar o licenciamento ambiental, aquilo que já foi decidido no licenciamento, trocar a medida compensatória, etc, etc. Isso é um problema muito sério e o Ministério Público tem que publicar no seu site o que ele está fazendo em termos de TAC e como está fazendo e por que está fazendo, e ter uma justificativa para a sociedade e transparência disso, né? Senão a gente cai numa caixa preta e isso não é bom. Bom, recuperação de APPs, etc. Eu vou pular essa partezinha aqui. Revisão da Lei de Proteção dos Mananciais de São Paulo. Articulação de governança metropolitana, gestão. Uma metrópole com São Paulo dividida em tantos municípios, etc., etc., nós sabemos que é um instrumento frágil, falta dos instrumentos, isso é uma vulnerabilidade muito alta para a gestão aqui. Nós temos que trabalhar a articulação para a governança metropolitana, planos, ações e políticas para o setor. E é nesse sentido que nós temos a vulnerabilidade. Todo o nosso sistema o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele está completamente voltado para o licenciamento ambiental. E ele não está voltado para o planejamento. Não é permitida à sociedade a participação nas instâncias trabalhando essa questão do planejamento. Na verdade, você tem toda uma vinculação com a área de licenciamento ambiental. Então, isso acontece no Ministério do Meio Ambiente, no CISNAM, né, no sistema maior, e em São Paulo também se dá de uma forma muito intensa. Sobre essa questão toda de planejamento, na crise agora do que ocorreu, eu pergunto para os senhores, até onde vai a discricionalidade do Estado, o poder do Estado de decidir o que vai fazer, transpor, sem uma consulta pública mais ampla, não é? Num caso como esse, da emergência, mesmo assim, eu pensaria numa avaliação ambiental estratégica que fizesse uma cotização de todas as possibilidades possíveis e essa cotização ela apontasse para uma política pública de uma forma científica, embasada, com participação social. A avaliação ambiental estratégica, no mundo todo, funciona bem nesse sentido, porque você tem uma oportunidade de discutir a política a ser adotada e a decisão que o governo toma. Agora eu vejo o governador chegar na televisão e dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É uma coisa assim que, do ponto de vista de democracia, de república, eu me sinto meio usurpado no meu direito, né? Eu estou vendo os quadros de vulnerabilidade e vejo uma manifestação de governo pontual, né? uma questão sem substância, sem base, né? Sem embasamento e sem comunicação, né? Do porquê das suas decisões, né? E nos faltam os mecanismos para solicitar esse tipo de esclarecimento. E aí, nesse aspecto, é importante fazer um chamamento ao papel do Ministério Público, da Academia, dos conselhos ambientais do fortalecimento, entendendo que os resultados da crise são muito duros, né? Nós temos aqui esse quadro, que foi publicado pela revista Exame, nós teremos uma quebra do PIB de 4 bilhões. Isso significa desemprego, gente. Isso aqui significa muita gente sem trabalho, muita família com fome, né? Muita família com dificuldade, num país como o nosso. Então a gente tem que pensar seriamente nessa questão da água como um elemento de manutenção da qualidade de vida e da geração de emprego, da nossa sobrevivência, não é? Além disso, você tem que considerar que esse fenômeno é muito maior nas regiões metropolitanas, como no caso a de São Paulo, do Rio de Janeiro e também a de Belo Horizonte. Sobre a questão de energia, é o outro lado da moeda. Fica claro que a gente tem que caminhar no sentido da sustentabilidade, energias alternativas, tá? Isso foi amplamente discutido em outros fóruns. Mas, onde eu queria terminar nós precisamos de um plano de sustentabilidade hídrica para o Brasil e para o Estado de São Paulo.
Esse plano tem que ser construído de forma participativa, com metas claras, objetivos claros, e tem que ter clareza do ponto de vista ecológico, inserido nesse universo de 4,5 bilhões de anos no antropoceno, na capacidade de intervenção, de rompimento dos ecossistemas, quer dizer, com todo esse contexto, esse estado de arte, esses determinantes, isso tem que estar muito claro na hora de estabelecer um plano de sustentabilidade hídrica para a metropolitana de São Paulo. E é preciso dotação orçamentária e implementar isso de fato, porque o objetivo tem que ser de reduzir a vulnerabilidade hídrica para níveis que permitam a segurança das comunidades, a proteção da biodiversidade, porque a água está diretamente ligada à biodiversidade, em consonância com os princípios da sustentabilidade, entendida como garantia de sobrevivência com qualidade. E que o que não dá para aceitar nesse processo, e que eu me sinto inconformado, é a falsa segurança que passa o governo. Porque a sociedade, ela é desguarnecida. Quando o governo chega para a população e diz, está tudo bem, nós estamos tomando as medidas necessárias, não haverá racionamento, vem com toda essa conversa de segurança, passa eu diria assim, essa coisa ilusionista, não é? O que acaba acontecendo é que você passa uma falsa segurança e a sociedade perde a capacidade de reagir. A falsa segurança é uma armadilha. Porque quando você não tem nenhuma segurança, você reage, você procura a saída. Mas quando você tem essa falsa generosidade de que as coisas estão bem, é que a gente cai no ostracismo da acomodação. Nós temos que romper com esse estado de coisas, que é o estado da consciência que pode transformar esse processo. Bom, agradeço a oportunidade de expor para vocês essas preocupações. Meu e-mail está ali, bocui@uol é o mais fácil de responder se eu deixei alguma dúvida, e coloco o PROAN à disposição, e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, e nós queremos transformar isso que está aqui numa bela peça jurídica, trabalhando com a obrigação de fazer para que a gente consiga tirar um pouco os governos da zona de conforto. Obrigado.